Entramos para o segundo espaço de análise. Passam este ano 20 anos que Moçambique aderiu à Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, relativo aos direitos da mulher em África. O instrumento promove os direitos da mulher e das raparigas. E para falar deste assunto, temos como convidada Nzira de Deus, diretora executiva do Fórum Mulher, a quem passo desde já a cumprimentar. Nzira de Deus, muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda à Manhã Informativa e também a este espaço de análise para falar então deste protocolo de Maputo. Que relevância tem este protocolo para os países signatários? Bom, o protocolo de Maputo, na altura que foi aprovado, decorreu de uma campanha de várias organizações da sociedade civil africanas que tinham esta preocupação de ver o progresso na matéria dos direitos das mulheres e das raparigas em África, porque haviam vários impedimentos de caráter cultural, social, que impediam o pleno exercício, né, das mulheres e raparigas destes direitos. Portanto, este protocolo é assinado dentro de um contexto que é o contexto africano. Entre as práticas que muito se levantavam naquele contexto e continuam sendo relevantes hoje, destacam-se práticas culturais nocivas como uniões prematuras, a mutilação genital feminina e também a questão do direito ao divórcio, por exemplo, que vários países também têm esta questão do divórcio como um problema, o direito da mulher à propriedade, à terra e propriedade, a questão da violência contra as mulheres e contra as raparigas, repito, as uniões prematuras também, que era um problema. Portanto, são várias questões que este protocolo avança e desafia os países a adotar. Daí esta relevância, porque tendo um instrumento africano que já vem com o compromisso dos países, tornou muito mais fácil o engajamento dos cidadãos e das cidadãs no processo de exigir o cumprimento deste protocolo nos seus países. E, portanto, nós, como sociedade civil, naquele contexto também participamos e fomos buscando os espaços para exigir leis que respondessem a este protocolo. Quais são os desafios de Moçambique que possam, de alguma maneira, ou que de alguma maneira estimularam para a adoção deste protocolo? Bom, qualquer instrumento dos direitos das mulheres é entendido como um confronto na sociedade. Sempre levanta-se muitas questões. Não obstante se compreender que, e de se dizer, né, por exemplo, na Constituição, que homens e mulheres têm os mesmos direitos. Quando chega a altura de implementar, sempre se exercício da igualdade de direitos. Então, os impedimentos maiores têm a ver com crenças culturais, crenças religiosas, e também esta questão da discriminação, de compreender a mulher como um sujeito de direito inferior, de segunda categoria, né? Podemos falar também do machismo, do patriarcado, nós falamos sempre disto, que é manifestado no dia a dia através desta divisão sexual, né, de trabalho, que as mulheres devem estar remetidas a certas funções, os homens a outras funções, o lugar da mulher, que é, por exemplo, entendido como espaço familiar doméstico, que os homens devem estar no espaço público, a relação mesmo conjugal, ou a relação entre parceiros do dia a dia, que entende que a mulher deve estar submissa, né? Não deve levantar a voz, não deve ser uma mulher altiva, não pode ser uma mulher que detém propriedades de bens, os espaços que as mulheres devem ocupar, que carreiras as mulheres devem seguir. Portanto, é um conjunto de crenças que socialmente são construídas e acabam sendo um impedimento, de facto, para o pleno exercício, né, de direitos por parte das mulheres, que elas sintam que são, de facto, sujeitas de igual, né, estatuto na sociedade. É visível ainda nos dias de hoje, vemos por meio dos mídias e não só, ainda há este ofuscar dos direitos da mulher. Vemos de várias formas, tanto falava aqui das uniões prematuras, falava também acerca da submissão,
usando a submissão como um veículo para ofuscar então esta mulher. Ao longo destes 20 anos, o que é que mudou desde a adesão de Moçambique a esta carta? Muita coisa mudou para positivo, né? Eu devo Agora dizer que ainda existem estes desafios. Claro, sim. Há progressos, não podemos deixar de assinalar, porque são bons progressos que nós tivemos. Primeiro foi em Moçambique, né, em Maputo, que se assinou esta carta. Nós chamamos de protocolo, chama-se Protocolo de Maputo, porque foi assinado cá em Moçambique, em Maputo, numa cimeira de chefes de Estados da União Africana. E, portanto, é um protocolo que, primeiro, nós sentimos esta responsabilidade como cidade e como país de cumprir. Por no tanto, foram várias campanhas que levamos a cabo. Um dos instrumentos que nos saltou a priori à mesa foi a Lei da Família e a necessidade de assegurar os direitos das mulheres na Lei da Família. Várias questões surgiram de debate naquela altura e um dos problemas era o reconhecimento da união de facto como um estatuto, uma entidade em que, numa situação de separação, as mulheres também e os homens, todos têm os mesmos direitos. Em várias situações, as mulheres saíam prejudicadas desta situação e mesmo em caso de viuvez. Um outro dispositivo que também carece de destaque é a Lei de Violência contra as Mulheres, a Lei de Violência perpetrada contra as mulheres. Então, foi aprovada em 2009, que também foi um processo muito longo que levou à aprovação desta lei. E recentemente podemos destacar, por exemplo, a questão da Lei das Uniões Prematuras, a Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras como uma conquista, porque esta também toca questões muito sensíveis ligadas a práticas culturais. E, pronto, podemos também destacar a despenalização do aborto, que já não é um crime, né? Não está-se a dizer aqui que está-se a promover, mas sim a dar o direito à mulher de decidir sobre o seu corpo, e também está plasmado nesta Carta Africana dos Direitos dos Homens e dos Povos, no caso referente aos direitos das mulheres. Portanto, este protocolo ele é muito progressista, ele compõe várias questões que tocam o dia a dia da sociedade africana, das mulheres e dos homens, e no caso ele aponta para uma sociedade, uma África desenvolvida, em que mulheres e homens sintam que de facto têm sido respeitados e estão sendo tratados de igual forma, principalmente de forma digna. Nzira, foi deixada uma recomendação da Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, no sentido de elaborar um protocolo sobre os direitos da mulher em África. Já existe este protocolo? É o protocolo de Maputo. O protocolo de Maputo responde exatamente a esta demanda da Comissão Africana. E este protocolo de Maputo abre espaço para a responsabilização dos infratores, ou melhor, daqueles que perpetram então este abuso dos direitos da mulher? E o que ela diz? Ok. Na África nós temos estes diferentes mecanismos de denúncia. Se nós sentimos que o nosso país, no caso, violou o Estado, porque nós só podemos recorrer a essas instâncias africanas, a essas instâncias criadas para gerir o respeito dos direitos humanos, se sentirmos que o Estado está a violar os nossos direitos. Podemos recorrer a estas instituições quando sentimos que temos uma campanha, uma agenda e há resistência do nosso país para responder. Não podemos forçar nenhum Estado, porque estes são dispositivos que são de adoção livre e, portanto, não há aqui uma medida forçosa, não é obrigatório. Estes dispositivos têm algum peso legal? Peso legal é que depois, na hora de prestar contas, o país pode ser sancionado se não tiver adotado certos instrumentos, não é? É questionado, é perguntado. Portanto, a sua pontuação no ranking do cumprimento dos dispositivos é baixa. Portanto, pode sim, de fato, de alguma forma, ser sancionado ou ser tomado como um não cumpridor, não sério. Bom, e depois pode ter outras implicações que talvez eu não esteja aqui em condições de colocar. Mas dizer que se um cidadão, uma cidadã, no caso principalmente as cidadãs, sentirem que o seu direito é violado
à luz da Carta Africana, né, à luz do Protocolo de Maputo, pode denunciar o Estado, se for o Estado violador, e levar esta queixa em diante, através da União Africana. Se o infrator for um sujeito individual? Tem que ser regido pela lei moçambicana, pelos instrumentos legais moçambicanos. Então, aqui o protocolo Maputo já não responde? Não. Neste caso, é difícil o protocolo regir e gerir assuntos internos de cada Estado. Então, os instrumentos servem muito mais para recomendar, mostrar esta vontade política de fazer acontecer no seu país. Porque cada país tem as suas formas, tem os seus próprios contextos, tem as suas formas de estar. Portanto, por exemplo, podemos encontrar em África países que são também, por exemplo, religiosos, né? São, por exemplo, islâmicos e seguem no seu quadrante político a questão da religião. Portanto, então, há aqui que compreender que não somos homogéneos. Então, somos heterogéneos e há que respeitar, e os cidadãos é que têm que tomar a dianteira para poder buscar aquilo que é de seu por direito. Olhando, por exemplo, para a violência baseada no género, a violência doméstica neste caso, quando algumas mulheres têm receio de fazer as suas denúncias, porque tempo depois o infrator acaba sendo liberto, o que faz com que muitas delas não façam a sua denúncia por medo depois de alguma retaliação. Quando isto acontece, o protocolo Maputo tem espaço para esta mulher fazer aqui alguma denúncia, porque ela já fez uma denúncia por parte de forma interna e não houve a resposta devida. No caso, depois de esgotados os mecanismos internos do país, pode sim recorrer alegando que o nosso governo não tomou as devidas medidas ou não fez todas as diligências para responder. Aqui quem vai responder é o país e vai ser questionado por que não seguiu aquele procedimento e não tomou em consideração. Mas nós temos que esgotar os meios internos. O país não pode estar sempre sendo colocado ou sendo questionado internacionalmente, porque também isto dá a entender que é um país negligente, que não cumpre as suas normas. E nós, como cidadãos, a nossa luta até também é ajudar o país a ter mecanismos e ter instituições fortes que façam cumprir as leis aprovadas. Como mencionei, nós temos uma lei de violência contra as mulheres, né, praticada contra as mulheres. Portanto, esta lei deve ser implementada. Tem que se criar condições para o que está plasmado nesta lei seja respondido, que um cidadão, uma cidadã sendo agredida, né, vendo-se numa situação de violação do seu direito em relação à lei de violência, ela possa ir lá questionar e encontrar a resposta adequada, não ter que necessariamente recorrer a outras instâncias. E até que ponto, ou melhor, quais são os desafios na implementação do protocolo Maputo? Bom, primeiro é assegurar que todos os Estados ratifiquem o protocolo. Depois também que os países possam prestar contas sobre a implementação deste protocolo, mostrando os progressos e também nós, como cidadãs, podemos apresentar aquilo que são as preocupações que ainda persistem. No caso, Moçambique tem estado sempre, nos últimos tempos, bem pautado em relação aos avanços em termos de políticas públicas e legislação, com a aprovação destes instrumentos que aqui mencionei, mas, acima de tudo, também mantermos estas conquistas, não retroceder, mas também olhar para os novos desafios que o país está a enfrentar. Há 20 anos atrás, a nossa luta era pelo fim da violência doméstica, era a luta pelo direito, igualdade de direito nas relações, no caso ali da família, mas hoje temos um contexto de conflito armado, por exemplo, no norte do país, e isto carece também de uma atenção do nosso governo. Temos a questão das crises climáticas, que também carece atenção. Carece atenção no sentido de se olhar como é que estes contextos podem condicionar a violação dos direitos humanos e o que este protocolo traz de recomendação ao Estado, no sentido de criar medidas para prevenir, por exemplo, situações de abuso, assédio, violação de mulheres e raparigas neste contexto. Portanto, o protocolo de Maputo dá-nos pelo menos uma base
para nós questionarmos, uma vez que o país ratificou. Ratificar quer dizer que há um interesse e há uma vontade de fazer acontecer. Então, é questionarmos e o governo, no caso, se mostrar aberto para tomar as medidas. E depois criar todos os serviços, porque é a maior luta que nós temos neste momento, né? A disponibilidade de informação e serviços que respondam devidamente. E depois também, por fim, as impunidades. Já ia mesmo tocar neste ponto. Passam agora 20 anos e de uma realidade, agora estamos numa outra realidade. Avançava aqui alguns desafios, que é a questão dos conflitos, que não havia na altura, a questão das mudanças, das alterações que tem havido no dia a dia, tanto na sociedade como não. Quais são os desafios daqui para frente, olhando na perspectiva de se assegurar os direitos da mulher no país? Bom, o nosso país é vasto, ainda precisamos continuar a disseminar a informação, que as mulheres primeiro saibam que elas são sujeitas de direito e que elas podem e devem exercer estes direitos sem medo. Elas podem reivindicar, elas podem questionar e, no caso, fundamentar através da lei. Muita mulher em Moçambique não sabe disto. A outra questão que eu vejo como nós temos visto como um desafio continua sendo o aumento das violências contra as mulheres, tanto no espaço doméstico como no espaço público, no local de trabalho. Portanto, em diferentes espaços ainda temos muitas situações de violência. E depois também a questão da resposta a estas preocupações. Então, temos os mecanismos, temos instrumentos, mas ainda é muito fraca a resposta a estas questões. E depois também a questão das práticas culturais nocivas, né? Percebemos que tem havido uma estratégia de muitas comunidades, por exemplo, na questão das uniões prematuras, de se contornar esta lei, não é? Que criminaliza quem se envolver com menor de 18 anos, não é? Então, uma tentativa, por exemplo, de adulterar os BIs das raparigas para dizer que elas já são maiores de idade e que estão relacionadas maritalmente com alguém porque ela já é adulta, sendo que não é verdade. Portanto, precisamos de mudar também a nossa consciência, a mentalidade nacional e deixar, de fato, que as mulheres possam exercer, porque uma sociedade, de fato, só prospera se todos os membros desta sociedade, né, sentem que estão sendo respeitados, são reconhecidos, são valorizados. E as mulheres ainda estão a sentir que não são totalmente respeitadas e valorizadas no país por causa desta violação de direitos e esta falta de resposta às suas preocupações. Indira de Deus, muito obrigada pela sua participação no Manhã Informativa. Bom dia. Muito obrigada. Estivemos em conversa com Indira de Deus, estivemos a falar do protocolo Maputo. Passam já 20 anos que Moçambique fez então a adoção desta Carta Africana dos Direitos Humanos, com maior enfoque na proteção da mulher. Olhamos para outros assuntos.